Hoje nós estamos dando início à leitura do livro de Gênesis, a história da criação, o relato da criação, a origem da vida na Terra. A afirmação de Gênesis 1:1, ela é irrefutável. Ao longo da história, muitas teorias surgiram, mas a Bíblia afirma que Deus é a origem da vida e o Criador de todas as coisas. Ou seja, a Bíblia não se propõe a provar que isso aconteceu. Ela afirma que isso é um fato. No princípio da criação, o poder criador do Senhor Deus fica evidente em todas as coisas. No versículo 1 nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra ela estava completamente sem forma, vazia, não havia absolutamente nada. Versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E foi a partir disso, então, que Deus começou tudo o que existe, tanto na terra como no universo, de maneira geral. É o princípio e o início de tudo, como tudo começou. Do nada, Ele criou todas as coisas. E isso é algo realmente impressionante e algo muito maravilhoso. Versículo 3 ao 5, vimos a criação da luz. Versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando o Senhor Deus criou a luz, Ele viu que era boa. Ele a separou das trevas, da escuridão. Versículo 5. Chamou Deus a luz dia, as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Do versículo 6 ao 10, vamos ver a separação do firmamento. Nós vemos que o Senhor Deus faz separação do firmamento entre as várias porções de águas que existe sobre a terra, separação entre os oceanos. Versículo 7 diz assim: fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim o fez. Segundo dia. Versículo 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Versículo 10 nos diz assim também: a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Do versículo 11 até o versículo 13, vemos a criação da vegetação. O Senhor Deus, Ele cria toda a vegetação, plantas que deem semente, árvores que deem frutos. Deus cria uma natureza frutífera e produtiva. Versículo 11 nos diz assim: e disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. O terceiro dia. Versículo 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Do versículo 14 ao 19, Deus então Ele cria os luminares, isto é, os astros do céu. Ele criou o sol, criou as estrelas, Ele cria a lua, e é muito interessante que na primeira parte da criação, Ele cria a matéria-prima de cada um desses elementos que vai criar agora. Por exemplo, Ele criou primeiramente a luz, e agora Ele está criando os astros do céu. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. A criação do sol e da lua e das estrelas. Versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. O quarto dia. Versículo 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Nos versículos 20 a 25, nós vemos a criação dos animais. Versículo 20 nos diz assim:
Disse também Deus: povoem-se as águas com enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. É interessante perceber que nessa etapa o Senhor Deus abençoa todos os seres, dizendo que eles devem se multiplicar e que devem encher as águas, que devem se multiplicar sobre os céus, devem se multiplicar sobre a terra. O quinto dia. Houve tarde e manhã, versículo 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Nos versos 26 a 28, então vamos ver agora a declaração da criação do homem. Versículo 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos os seres mais parecidos com o Senhor nosso Deus. Versículo 27. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 29 a 30, Deus vai dar autoridade ao homem. E nós vemos que depois da criação do homem, o Senhor Deus ordenou que ele se alimentasse de tudo que a terra gerava. A promessa é de que a terra nos alimentaria, o que de fato acontece. Versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para alimento. O sexto dia. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Na última parte do capítulo de Gênesis, no versículo 31, o Senhor Deus fica muito satisfeito com tudo o que havia criado. A criação foi para Deus algo prazeroso, algo satisfatório. Precisamos ter em mente que Deus não nos criou com ódio, mas com amor, e deseja se relacionar conosco com amor. E assim nós encerramos a leitura do primeiro capítulo do livro de Gênesis. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.